Quero dar umas informações importantes, nossos cultos, e uma coisa interessante, amados. Nós temos que tomar cuidado, porque a igreja, ela é... Vamos pegar esse texto, 2 Coríntios, parece que não temos aí o telão, mas só para nós trabalharmos algo interessante, até para anúncio. Se eu fosse perguntar, e é bom a pessoa saber, todos querem ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Todos querem que seus familiares vão para o céu e ninguém quer que seus amigos e familiares vão para o inferno. Mas nós temos que ver se o nosso querer tem sido coerente com o nosso agir. Bons desejos não fazem com que as coisas aconteçam ao natural. Bons desejos no coração, todos têm. Mas nem todos têm a prática de ações para que os desejos se cumpram. Não adianta eu pegar aquele texto de Salmo 37:4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus, a tua palavra diz que o Senhor satisfará os desejos do meu coração. E fazer uma oração sindicalista, reivindicar a bênção. E tem no sistema religioso até livros que ensinam, reivindique a tua bênção. Quem já ouviu essa propaganda de uma rede, de um programa de uma igreja aí, sobre reivindique a tua bênção? Se é linha sindicalista. Não tenho que reivindicar a bênção, eu tenho que ser bênção. Deus não manda eu reivindicar, Deus manda eu ser. A vida devolve o que sai. Cada um colhe do que planta. Então, o grande problema hoje do cristianismo chama-se meias-verdades, ou pegar um texto sem contexto. Esse texto que diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração, começa assim: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando a pessoa se agrada de Deus, que ama a Deus, tem prazer de estar na casa do Senhor, aí então, o desejo do coração, Deus vai vendo aquilo que é o seu sonho, seus alvos, seus propósitos, aquilo que você tem como um propósito de vida, Deus vai conseguir. Mas o agradar-se do Senhor é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Então é dessa maneira. Então quem se agrada de Deus se esforça para que nenhum de seus familiares vá para o inferno. Você tem feito alguma coisa para que seus familiares... Olha aqui, tem gente aqui, eu não preciso pegar a história de outros lugares, aqui. Quantos, nem vou pedir para você não ficar com vergonha ou mentir. Porque quem é sincero vai se manifestar e vai ser julgado. Não por Deus, mas pelos irmãos religiosos. E quem não é sincero vai mentir diante de Deus. Que deixou seus filhos sozinhos em casa, fazendo o quê?
Ah, meu filho, você quer ir na igreja? Um pai fazendo uma pergunta se o filho quer ir na igreja. Por que não pergunta de manhã, meu filho, você quer ir na escola hoje? Por que essa inversão de valores? A coisa mais importante deixa para tá? Para ainda que usa fralda decidir, se quer ou não quer. Porque o assunto de fé é preparo para a vida eterna. Desenvolver a fé nos filhos é preparar os filhos para Deus, para o céu e para uma vida bem-sucedida. Amém? Então o que eu tenho visto? Um egoísmo. As pessoas vivendo para si. Enquanto que a igreja está aqui aberta para os de fora. Assim como você foi alcançado, meu irmão, minha irmã, você é fruto de oração, você é fruto de luta, de dedicação de alguém que prega o Evangelho, de alguém que conhece a palavra, você é fruto de alguém que ama o próximo e deseja a salvação. Você é fruto de um esforço. Primeiro, a sua salvação é fruto do sacrifício de Cristo. E você ter conhecido o Evangelho é fruto de quem ouviu o Evangelho, creu e cumpriu a sua parte. Por isso o Senhor diz: não torne vã a graça do Senhor, porque na hora da sua necessidade Ele te ouviu e te salvou. Eu digo, quando me acordei para isso, e comecei a refletir e lembrar, o trabalho que eu dei para as pessoas que me ganharam para Cristo, como se esforçaram, como enquanto não me firmei, enquanto não tive experiências bem profundas com o Senhor, bem marcantes, eles não desistiam. Eu não aparecia num culto, já no outro dia eles estavam em contato comigo. Isso que não tinha telefone, nem o de fio. Mas no outro dia, eles davam um jeito de se ver onde é que eu estava para saber por que eu não ia na igreja. Hoje, com toda essa mídia, com todos esses meios, se dentro de casa já não há mais comunicação, filho, você quer ir na igreja? Meu irmão, seja coerente consigo mesmo. Pergunte amanhã de manhã: filho, você quer ir na aula hoje? Agora eu vou fazer uma pergunta: o que é mais importante para a vida? Tudo é importante, o estudo, mas todas as coisas são importantes, mas existe uma ordem hierárquica. Uma ordem hierárquica. Deus é o mais importante, Jesus vem depois de Deus, e aí o Espírito Santo, aí o homem, mulher, filhos, e aí vai descendo, até lá para coisas. Filho é mais importante que amigos. Amigos é mais importante que a pessoa desconhecida. Pessoa desconhecida é mais importante que um cachorro. Um cachorro é mais importante que uma coisa. E toda inversão de valores acaba construindo em nós uma vida desajustada.
acaba construindo famílias desajustadas, cidadãos desajustados. E muitas vezes estão culpando o diabo, que não tem nada a ver. Claro que ele é o usurpador, o inversor de valores, o ilusionista, o vendedor de ilusão. Mas quem faz as escolhas para mim sou eu, para você é você. Quantos creem que o diabo é um inimigo vencido? Que a antiga serpente que Jesus esmagou a cabeça? Quantos creem que o diabo é um inquilino despejado, que não tem nem mais a chave da sua casa? E ainda é vencido por ele, mandado por ele, influenciado por ele, iludido por ele. Isso é bravo, isso é feio. É ser vencido por um inimigo despojado. O diabo é um inimigo despojado. Amém, amados? Pena que não temos o telão, senão eu ia debulhar textos da Bíblia sobre isso. Por isso que a própria palavra diz, Deus diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Jesus mesmo disse, errais por não conhecer as Escrituras. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Você não quer que nenhum de seus familiares se perca, vá para o inferno. Mas o que você está fazendo? Amados, sabe como é que eu conheço quem está vindo e quem não veio? Pelo lugar. Quem é que sentava do seu lado? Quantos vêm todas as quarta-feiras? Levante a mão aí. Aqueles que têm os espaços vazios aí. Quem é que sentava do seu lado? Você se lembra? No final do culto, principalmente a pastora Eliane, quando dirige, olhe para quem está ao seu lado, cumprimente, abrace, para você saber, é da mesma família, vão morar eternamente juntos, amém? Vamos se familiarizando aqui, amém? Amém. Então, espero que eu aqui descubra todos, consigo, mas querido, querida, o mínimo que você, se você ama a Deus, ama Cristo, ama a igreja e ama a palavra, o mínimo é você guardar a lembrança de quem senta ao seu lado e faltou, o mínimo é orar, entrar em contato, amém? E o próximo culto não pergunte para o seu filho, meu filho, hoje vamos na igreja, não pergunta, diga, amém? Diga, hoje vamos na igreja. Ou você pergunte tudo com respeito à vida para ele, meu filho, você quer tomar banho hoje? Ah, mãe, está muito frio, eu não vou não. Você quer almoçar? Você quer jantar? Você quer dormir? Só pergunte. Por isso, queridos, pega esse outro texto aqui, interessantíssimo. Provérbios 18. Pode ir anotando aí, tem coisa. Eu vou pregar, hoje tinha uma mensagem aqui, mas não se preocupa não, porque é uma sequência sistemática, eu passo isso aí no domingo de manhã.
Mas Provérbios 18, verso 19, aliás, o verso 20 e 21, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Então é aquilo que eu falo, eu vou me abastecer achando que estou fazendo a maneira certa. Então aquilo que eu falo, eu estou preenchendo deveres, ou penso que estou agindo certo. E muitos, meu filho, você quer ir na igreja? Eu penso que estou fazendo certo. Mas essa pergunta, para quem não pode e tem capacidade de decidir, e eu passar para ele uma responsabilidade tão grande, eu estou produzindo morte. No momento que eu responsabilizo uma criança de uma escolha importante, que eu estou passando para ela decidir uma coisa importante, eu estou colocando a vida dela em risco de morte, e de morte espiritual. Porque a criança a gente doma, a gente molda, a gente educa, a gente automatiza obediência até 7 anos. Se até os 7 anos você faça, meu filho, é isso, e ele cumpre, depois ele aprendeu a obedecer. Mas se com 3, 4, 5 anos você já passa a responsabilidade para ele escolher e decidir, você criou uma pessoa sem senso de valor. Que capacidade e senso de valor tem uma criança? De escolher. Saber o que é importante e o que não é. Não sei por que estou insistindo nisso. Coitadinho, hoje era muito frio. Não é questão de hoje. Hoje é que Deus mandou falar com você. É com calor também isso vinha acontecendo. É com dias especiais isso vinha acontecendo. Amém? Não tente dizer, não, o pastor é um ignorante, está expondo o meu frio, o meu filho é o frio. O diabo sempre, olha, o diabo sempre tem uma tangente, tá, de transferir para os outros responsabilidade. Essa questão de transferir para os outros responsabilidade, isso vem nem é capeta, é lapeta, porque cá não tem lugar para ele. Só lá na sua casa talvez. Se você não segue princípios, tá? Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, meus amados, passar rapidinho poucas informações. Sábado nós temos aí o nosso jantar italiano, domingo o nosso batismo, e já foi passado aqui, mas os irmãos já ouviram, o dia 2, aquele teatro especial, que é um teatro evangelístico, não só evangelístico, mas é uma questão de valor à vida, sobre o vendedor de sonhos. E temos a nossa conferência. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. No zelo, não sejais relaxados ou remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos,
praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com a prática do bem. Aqui tem ensinos para vivermos junto com a família de Deus, e tem ensinos para o cristão conviver também com aqueles que não estão na família de Deus. Os ensinos da palavra nos preparam para a vida. Eu até anotei, pensando quando estava meditando nessa palavra, nossa vida se constrói com nossas ações e reações. Eu tenho dito já há mais dias aqui, cultos anteriores, que cerca de 90% dos resultados da minha vida são resultados das minhas reações. Amém? E o que foi falado já até agora neste culto, se você ouviu o que o Espírito falou à igreja, se você ouviu que esta palavra veio do Senhor, a maneira que você estará reagindo ao que você já ouviu, já haverá material especial para a construção de sua vida, que lhe dará vida eterna. As pessoas acham que a vida eterna é simplesmente ter ouvido a palavra e crido em Jesus, que já garantiu a vida eterna. Sim, se morrer nesta hora, sim. Amém? Não importa o que você praticou até chegar a este culto. E crendo em Jesus, confessando seus pecados, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Mas da porta para fora, nós começaremos a viver debaixo do senhorio do Senhor. E viver debaixo do senhorio do Senhor é colocar em prática as instruções que Ele nos deixou através da sua palavra. Por isso, meus amados, se o arrebatamento da igreja acontecer indo para o final de um culto, olha, vai sobrar pouquinha gente. Mas se o arrebatamento da igreja acontecer antes de um culto, vai subir pouquinha gente. Não é verdade? Amém. Como prova, meus amados, os irmãos acham que a gente não observa e o Espírito de Deus já não nos deu discernimento. A pessoa vem no culto, como é difícil o primeiro louvor. Porque a pessoa está com uma linguagem que não é de louvor. A sua mente está tão ocupada, foi tão usada, desgastada,
pensamentos acelerados, pensamentos impuros, pensamentos de coisas sem proveito, que até se conectar, eu estou na presença de Deus. Minha mente, meu louvor, meus pensamentos, meu espírito, minha alma, agora louve ao Senhor. E até fazer louvar. Por isso que diz um conceito, que quem canta, o louvor vai desintoxicando a alma. O louvor vai lavando a alma, vai purificando a alma. Uma certa ocasião eu estava dando um estudo sobre o Pai Nosso, e eu me dediquei a buscar o significado de cada palavra. E quando cheguei no segundo conceito do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, é o primeiro conceito. Eu tenho um Pai lá no céu. Segundo conceito, santificado seja o teu nome. Se a Bíblia diz que Deus é santo, Ele é 3 vezes santo. Santo. As milícias celestiais, os anjos, arcanjos e querubins estão ao derredor do trono de Deus naquele louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. É uma adoração continuada. E quando eu agora vou estudar, santificado seja o teu nome. Como eu posso santificar o nome do Senhor? Eu entrei numa crise, num conflito espiritual. Como eu, sendo um homem pecador, carnal, com natureza carnal, mortal, corruptível, eu posso santificar o nome de um Deus que já é santo. Santificar quem já é santo. Aí o Senhor me levou para a palavra, porque a palavra traz resposta para qualquer dúvida, qualquer interrogação. Lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, se não me engano, o Senhor me levou para essa palavra. Ele disse assim: porque 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ele levou-me para esta palavra, mostrando que Deus é um manancial de águas. E nós bebemos desse manancial. Nós tiramos água desse manancial. Nós buscamos a palavra em Deus, que é uma riqueza, é uma profundidade de sabedoria. Nós buscamos a orientação para a nossa vida. Nós buscamos soluções orando a Deus. E nós então que buscamos nesse manancial, que bebemos desse manancial, que pegamos água para a nossa vida desse manancial, o Senhor mostrou que Ele é um manancial e nós somos um recipiente, uma vasilha. Esse copo poderia estar sujo, cheio de poeira, porém vazio. Eu pegar água no manancial, a primeira água que eu pego, ela vem suja. Por causa da água do manancial ou por causa da sujeira do copo? Amém?
O primeiro louvor que nós dedicamos a Deus, ele vem amarrotado. Não por causa que a presença de Deus não esteja aqui. Não, é por causa da sujeira, da imundícia, da alma de cada um. Mas quanto mais nós pegarmos dessa vasilha e nós tirarmos a água, ou nós entrarmos nesse manancial, a nossa vida vai se lavando, vai se purificando, as impurezas vão saindo. Por isso que o louvor começa meio de arrasto, e quando está bom, já está na hora de terminar o culto. O culto só ficou bom no final. Por quê? Porque você só conseguiu se limpar no final. Você só conseguiu se desamarrotar, se purificar no final. Só no final do culto que você reconheceu que o problema não está em Deus, não está na igreja, não está no pastor, mas está na sua natureza. Amém? E quanto mais água nós pegarmos desse manancial, quanto mais nós buscarmos as coisas de Deus, mais nossa vida vai se santificando, mais nossa oração vai tendo um peso de credibilidade. Quanto mais comunhão eu desfruto com Deus, mais minha linguagem manifesta que Deus é santo. Amém? Então, quanto mais a palavra trabalha na sua vida, mais divina, mais poderosa, mais ungida, mais clara, mais eficiente, a palavra que sai de você se torna. Amém? Por isso que nós temos de Deus o quanto deixamos o que é dele trabalhar em nossa vida. Quanto mais dos princípios, dos ensinos, dos conselhos, dos padrões de justiça nós aplicarmos em nossa vida, nós teremos os resultados. Eu tenho ensinado aqui que há uma bênção agendada para o cumprimento de cada instrução. Toda instrução que a palavra nos traz, quem pratica, tem resultados. Quem não pratica, não tem resultados. Quando ensinamos sobre fé, e a pessoa que age por fé, que coloca em prática a palavra, porque fé sem obras é morta. Então fé, se não tiver obediência àquilo que você crê, prática daquilo que você diz acreditar, sua fé é inoperante, ela é morta, ela é infrutífera. Então há uma recompensa para cada prática da palavra. Amém? Então por isso, meus amados, que Paulo, trabalhando a igreja de Roma, ele mostra aqui que o amor deve ser sem falsidade, sem hipocrisia. Mas devemos detestar o mal. Ele está ensinando nós a amar, mas detestar o mal. Assim como Deus ama o pecador, porém odeia o pecado, nós devemos sermos sinceros, amar as pessoas, porém detestar o mal e apegar-se ao bem. E aí ensina o verso 10, de sermos, que esse amor seja um amor cordialmente, preferindo em honra uns aos outros, valorizar o ser humano. Quero dizer para os irmãos, honrar aqui nos ensina que é para nós amarmos cordialmente, preferindo em honra uns aos outros.
quero dizer para todos, quanto mais o ser humano se torna egoísta, ele diminui o seu espaço de investimento. Não adianta você se preparar na faculdade para ser isso, ser aquilo, buscar doutorado, tudo que se prepara para a vida. Não adianta fazer coach, não adianta buscar mentoreio. Todo o preparo que o ser humano busca é para ter melhores resultados. Como é que é? É para ter melhores, mas melhores resultados no quê? Para quem você trabalha? Vamos lá. Para o ZT? O produto, você que é um empresário, que vende serviço ou vende um produto, serviço também é produto. Para quem você vende o seu produto? Para o ZT? Eles vêm de tempo em tempo buscar? Como é que é? Onde é o aeroporto ou o porto que eles atracam ou aterrissam? Quem é? Para quem é toda a sua capacitação para você ter melhores resultados, terem seus sonhos realizados. Você exercita suas capacitações, suas capacidades, trabalhando para quem? Para quem? Ser humano. Olha como o diabo tem estratégia para atrapalhar a vida. Isso não é espiritualismo, isso é sabedoria de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos não é espiritualismo, é sabedoria divina. O diabo torna as pessoas egoístas para não amarem o próximo, e cada um que você odeia é uma oportunidade a menos de vender o seu produto. Cada um que você atende mal é um freguês a menos. Amém? Eu já fui comerciante, eu sei disso. Cada cliente mal atendido, cada relacionamento negativo é um espaço a menos que você tem para seu crescimento. Olha a sabedoria da palavra. O Senhor nos ensina a amar. O Senhor nos ensina a honrar, a tratar bem todas as pessoas. Eu quero dizer para todos aqui, as pessoas que precisam de bons funcionários, eles observam, aquela pessoa me serve para lá, para tal serviço, olha como ela trata bem, olha como ela é educada, olha como ela é gentil, olha como ela é disposta, olha como ela valoriza. Por que será, queridos, que quando a pessoa é bem atendida pelo um balconista, pelo um vendedor, quando ele volta àquela loja, ele fica esperando até aquele que lhe atendeu bem estar livre? E não aceita outro? Queridos, isso é o óbvio que Jesus ensina para você ir bem na vida. Que hoje os empreendedores, os investidores que têm que dar curso para os empregados, para eles fazerem o óbvio, o dever. E quando perdem a oportunidade de trabalho, aí o mundo desaba. Isso está dentro da igreja também, queridos. Quantos já provaram que o Senhor é bom? E por que mesmo, tendo provado que o Senhor é bom, muitos dos que levantaram a mão, se não mudarem, até o final do ano já estão desviados?
Por causa do quê? Porque não querem honrar o próximo. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que honra é uma semente? Sabia que a vida não vai lhe dar, a vida vai lhe devolver. À medida que você honra, você também será. À medida que você abençoa, será. À medida que você trata, também será. A vida devolve. Paulo já estava ensinando uma igreja a respeito disso, que é para preferir em honra, tratar bem. E ele depois diz no verso 11, diz: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. No zelo, aqui ele está ensinando como conviver com a família de Deus. Eu quero dizer, meus amados, que Deus, para lhe abençoar, quantos aqui são filhos de Deus? Então, para você ser abençoado, para que as promessas de Deus venham ao natural sobre a sua vida, faça tudo como ao Senhor. Diz aí, devemos no zelo não ser preguiçosos, não ser remissos, não sermos omissos, mas sermos fervorosos de espírito. O que é ser fervoroso de espírito? Viver falando línguas, falando mistérios? Não. O nosso propósito deve ser fervoroso. Amém? Propósito, espírito. Nem tudo que a palavra diz espírito é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é quem traz vida a tudo. Ele dá vida à palavra. O que é dar vida à palavra? Se você valoriza a palavra, aquela palavra tem vida, tem poder, traz resultados, ela é eficaz, poderosa. Então, fervoroso de espírito, fervoroso de propósito, eu estou aqui para ser solução, eu vim aqui para ser solução para a sua vida. Eu estou nessa empresa para ser solução para quem me contratou, não perder o propósito, não estar pelo salário, mas estar pelo Espírito. Se você trabalha pelo salário, meus pêsamos, você já chegou no máximo. Não pense que a vida vai melhorar. Trabalhe pelo propósito, trabalhe pelo Espírito. Seja fervoroso de espírito, tenha um propósito. Eu fui contratado, eu consegui um mercado para vender isso, para vender aquilo. Não fica aí pensando só no que vai tocar para você. Fique pensando o que você pode ainda melhorar e dar de melhor para os outros. Porque a recompensa vem do que sai de nós. Amém. Temos muitas lições práticas aí que até muitos nem iriam entender. Eu conheci, isso fazem 37 anos, 38 anos fez. Uma pessoa que foi meu funcionário. Ele, na ganância de ter alguma coisa, ele era motorista de caminhão, trabalhava para mim. Negociou a casa dele por uma chácara.
porque viu aí que ia ganhar bastante terra e estava tudo lá funcionando. Mas ele não entendia muito de agricultura. Mas tinha tudo lá. A chácara é essa que eu tenho hoje. 8 meses depois, voltou a pedir socorro para mim. Queria o emprego de volta, ou queria trocar a chácara para um caminhão. Ele só pensou em comer o que estava lá. E não em semear. Quando viu, já tinha comido as vacas que davam leite. Comido o boi que puxava, que lavrava a terra. Amém? As pessoas comem a semente. Quero dizer para todos aqui, sua vida não está como está, porque Deus não lhe oportunizou. Sua vida está como está, porque você está como está, ou está da maneira que você administrou a semente que ganhou. Quem usou a semente para semear, construiu sustentabilidade e melhorias. Mas quem comeu a semente, foi empobrecendo cada vez mais. Amém? E sabe qual é a primeira semente que Deus dá em igualdade para todos? É o tempo. Amém? Como é que você administra seu tempo? Faça uma... Como é que é? O pastor João está aqui. Ele foi expert nisso numa empresa, que ele era o que controlava, cronometrava o tempo, para ver o custo das coisas. Faça uma análise, um levantamento do seu tempo. Que hora você levanta? Faça o histórico. Amém? E depois de o levantar ao deitar. Tá? Esse é o verdadeiro currículo da vida. Amém? Primeiro, do tempo. Descreva tudo dentro de cada horário ou de cada tarefa. Levei tanto tempo lá tomando chimarrão, levei tanto tempo consultando ali as redes, tá? E vai indo. E depois veja onde é que está o desvio, onde é que está o furo que está afundando o navio da sua vida. Amém? Estão procurando o diabo. O diabo é um inimigo? O diabo é um inimigo? E estão procurando o diabo para justificar a fraqueza, a falência, as derrotas, a perda de emprego, a corrupção dos filhos, as infelicidades. Estão procurando o diabo para justificar a destruição da família. Amém. É culto de libertação. Agora eu pergunto, eu quero que os irmãos me ajudem. Existe, porventura, uma oração forte que ajuste o uso do tempo de meus irmãos ou das pessoas que precisam de libertação? Existe uma oração forte? Vamos fazer uma oração forte, para vou ungir suas mãos para você ter melhores resultados. E o pior é que se eu fizer aí, hoje eu vou ungir as mãos dos irmãos para eles terem melhores resultados. Olha, metade da igreja vinha para frente. E eu estaria enganando vocês. Mentindo. Porque ungir mão não melhora resultado de? Amém? O Senhor diz, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. De quê? Primeiro,
de gratidão ao... Amém? As pessoas querem o resultado final e não querem aprender a desenvolver a cultura que lhe dá a solução. Amém? O que você precisa colher na sua vida? Vamos fazer de conta aí que você tem a sua despensa lá com toda uma vestinha. Hoje não tem mais. Eu me lembro dos meus pais, que quando se construía uma casa, se construía uma despensa. Quem é que se lembra das dispensas aí? Essa nova geração nem sabe o que é, né? Despensa é dispensar as coisas. Não, é o depósito. Na despensa está toda a provisão, toda a alimentação, tudo que a pessoa precisa está na despensa. É o depósito. Então você examina a sua despensa. Está faltando, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho terra. O agricultor, está faltando feijão, mas eu nunca plantei feijão. E eu estou sem feijão, e eu preciso feijão. E para mim ter, quero dizer, Deus diz, cada um tem do quê? Cada um colhe do quê? O que está faltando na sua vida? Oração não lhe dá o que está faltando. O que vai dar o que está faltando é se você semear. E para semear precisa descobrir como funciona, como é a cultura, como eu tenho que plantar, aonde está a semente, quem vai me trazer as instruções para me semear da maneira certa. Amém? Se nós pegarmos uma semente, dentro da semente está o produto todo, o pé, a vida, a produtividade e todos os nutrientes, está dentro de uma semente. Mas se você pegar a semente e comer, acabou com ela. Mas se pegar ela e cultivar, desenvolver como cultura, ter como prática. Qual é a cultura? Por exemplo, o que está faltando lá em casa? Educação nos filhos. Eles não querem vir na igreja. Você vai ter que ver como é que vai agora desenvolver a cultura de educar os filhos para desenvolver a fé neles. Amém? Aquilo que está faltando, você precisa descobrir qual é a semente e como se cultiva a semente. Está faltando amor lá em casa. Descubra como agora desenvolver o amor, como desenvolver a cultura do amor. Está faltando domínio próprio. Tudo isso, para cada tipo de fruto, tem a semente que deve ser cultivada. Amém? É dessa maneira que nós vamos nos ajustando, nós vamos nos reconstruindo, nós vamos saindo das faltas, das crises, das falências, das escassez. Ninguém colhe do que não semeou. Até mesmo o mal que cada um traz como desgraça, como que muitos atribuem como karma, porque é muito fácil transferir a culpa, terceirizar a culpa, acusar o diabo. Eu tenho um karma, porque lá no passado o diabo fez isso. O diabo o que é mesmo? O inimigo vencido. Amém? Deus nos deu essa autoridade. Observe aqui, meus amados. Tem um texto em Lucas 10:19.
Vamos pegar ele aí. Diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus diz: eis aí, eu te dei autoridade. Você pode pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada, te causará dano. Quero dizer para todos, nós temos duas maneiras. Por exemplo, aquilo que é maligno, nós temos o dever de rejeitar na nossa vida. Mas aquilo que é benigno, nós temos o dever de semear para colhermos para nós. Em palavras, se desfaz as obras do diabo, mas em ações e obras se constrói o reino de Deus. Deu para entender? O Senhor nos deu autoridade. A autoridade se usa com palavra, e as palavras se usam para desfazer as obras do diabo. Mas o reino de Deus é construído com obras, com ações. Aquilo que eu planto, a maneira que eu trato, eu serei. A maneira que eu amo, eu serei. A maneira que eu perdoo, eu serei. A maneira que eu sirvo, também serei. A maneira que eu honro, também serei. Tudo é uma substituição. E não adianta nós agora querer em palavras construir, só em oração: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus. E o Senhor diz: aquilo que tu planta é o que você vai colher. Deus não leva em conta o que eu semeei de errado. E aí então eu posso, confessando meus pecados, minhas desobediências, sou perdoado. Mas eu tenho que agora mudar a cultura. Se eu não mudar a cultura de práticas, aquela velha cultura volta a reviver, a renascer, volta a ocupar espaço. Amém? Uma coisa bem simples. Por isso, para os irmãos entenderem a importância disso, quando Jesus começou o seu ministério, qual foi a primeira parábola que ele ensinou? Sobre a lei da semente e dos solos. Começou aí, a primeira parábola foi essa. Amém? Eu não quero me estender, porque a palavra que os que estão aqui, os que estão antenados, conectados, ouvindo, era essa que o Senhor me deu, sem nenhuma dúvida. E a continuação dela será no domingo, que nós vamos aprender um pouco mais sobre como construir a vida. Então eu posso construir com ações e com as reações. Amém? Como é que você reage diante da palavra? É uma reação. Amém? Então, cada vez que nós somos chamados a atenção pela palavra em algo que nós não estávamos praticando, é uma reação. Mas quando você, tem algo que eu posso fazer.
que saia de você uma nova luz, uma nova ideia, uma nova ação, é uma ação sua. E é com a prática do bem que se vence o... Não adianta fazermos oração de libertação, libertar do mal, desopilar, enfim, desencapetar, ainda um monte de coisa que fazem, tá? Não. Põe Deus na sua vida, que os demônios vai. Quem é mais forte, Deus ou o diabo? Põe Deus na sua vida, que o diabo sai. Amém? O que é mais forte, o mal ou é o bem? Então ponha o bem na sua vida, que o mal vai. Tudo é sem fanatismo. Escolha pessoal. E não só a escolha, como a prática. Quanto mais de Deus você tem, quanto mais da palavra de Deus você pratica, mais de Deus você terá. Quanto mais dá ouvido para as coisas do diabo, mais intimidade vai tendo com o chifrudo. Amém? Ficamos em pé. Põe a mão no seu coração, eu quero lhe abençoar. Pai, obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo amor que o Senhor tem para com as nossas vidas. Pelo amor sincero de o Senhor nos confrontar naquilo que estamos falhando e nos ensinar o que devemos fazer. Obrigado pela riqueza da Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que sonda os corações. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que convence as vidas do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado. Eu quero abençoar a cada um de meus irmãos que ouviram e receberam esta palavra. Pai, que o poder da palavra, que na prática desta palavra as mudanças se estabeleçam, as soluções apareçam e o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Eu abençoo, desperta os corações para amarem a Ti, para amarem a Tua casa, para amarem o próximo, ó Senhor, e também para amarem a semente que é a Tua palavra e desenvolverem ela como cultura na prática de vida no dia a dia. Eu abençoo a todos, desligando as vidas de toda interferência maligna, desligo as vidas, as mentes, que todo bloqueio mental caia por terra, toda interferência maligna que atua na mente, que aprisiona a mente, eu ordeno que esse espírito saia e que as mentes fiquem livres para entender a palavra, que a palavra tenha e traga a revelação que cada um necessita para produzir e construir a mudança para as mudanças de vida. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém.